começar hoje a terceira unidade deste ano letivo. Nós vamos utilizar agora nessa unidade o módulo 3, que a maioria de vocês já tem. No capítulo 7, que é o primeiro capítulo do livro, que tem como título Origem e Ideias sobre Frações. Nós vamos começar o estudo das frações. Eu coloquei aqui no quadro algumas coisinhas para a gente começar o estudo das frações. A palavra fração vem do latim e significa partido, quebrado, pedaço. Então essa é a ideia de fração. No dia a dia, nós usamos algumas expressões que dá essa ideia de frações, como por exemplo, meia 3/4, aquela meia que vem até o joelho, mais ou menos, né, até o joelho. Nós utilizamos também essa frase assim: gostaria de ter a metade do seu conhecimento. É comum ouvirmos pessoas falando sobre isso, então isso aí dá a ideia de frações. Aqui vamos imaginar que seja um bolo. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. Agora vamos imaginar o bolo dividido para 8 pessoas, como nós vimos na imagem anterior. Então eu tenho aqui o bolo e eu tenho 8 pessoas e cada pessoa vai comer apenas um pedaço. Então eu tenho que dividir o bolo em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada pessoa vai ficar com um pedaço. Que fração representa cada pedaço? Sempre lembrando que o número que fica embaixo chama-se denominador e o número que fica em cima chama-se numerador. A fração ela é representada assim. Então, que fração representa cada pedaço? Cada quer dizer um pedaço só. Então, cada pedaço. Então, vai ser 1. E qual é o número que representa o todo do bolo? Em quantas partes o bolo foi dividido? Em 8. Então, 1/8 é a fração que representa cada pedaço do bolo. A pergunta aqui da letra C. Como se lê essa fração? 1/8. 1/8. Letra D. Que fração representa 3 pedaços do bolo? É parecido com a primeira pergunta. Que fração representa cada? Cada é 1. Que fração representa 3 pedaços? 3 pedaços do todo. Quem é o todo? Quantos pedaços tem ao todo? 8. Então, 3/8, tá? Não perguntei aqui como se lê, mas é 3/8. Que fração, letra E, que fração representa o bolo inteiro? O bolo inteiro. Então, o total de pedaços, 8. E se comermos cada pedaço desse, ou seja, os 8 pedaços, vai ficar 8/8, que nós chamamos de inteiro porque esse traço aqui da fração, ele significa divisão. Dividindo 8 dividido por 8 vai dar 1 inteiro, tá? Então, essa é a fração que representa o bolo inteiro, que é a mesma coisa que 1. Letra F. Se o mesmo bolo fosse dividido entre 10 pessoas, nesse caso foi dividido em 8, mas vamos imaginar, vamos fazer de conta que esse mesmo bolo, desse mesmo tamanho, tivesse que ser dividido entre 10 pessoas, que fração representaria um pedaço? Então, um pedaço e o total 10, entre 10 pessoas. Lê-se 1/10. Letra G. Com o bolo dividido entre 10 pessoas, o tamanho da fatia aumentaria ou diminuiria? Imagina esse bolo aqui.
foi dividido em 8. Cada pessoa vai ter um pedaço deste tamanho. Mas se eu tivesse que dividir o mesmo bolo em 10 pedaços, cada pedaço, aumentaria ou diminuiria? Diminuiria, porque eu vou ter que dividir em pedaços menores para conseguir dar um pedaço para cada um dos 10, entendeu? Então, diminuiria. Diminuiria. Então, quanto mais pedaços tiver que ser dividido, esse pedaço será menor. Que fração representa o pedaço maior do bolo? É 1/8 ou 1/10? O pedaço maior vai ser aquele que eu dividi em 8 ou aquele que eu dividi em 10? Esse aqui que eu dividi em 8. Quanto mais pessoas eu dividir, esse pedaço vai ficar menor. Então, quanto menos, maior. Então, que fração representa o pedaço maior do bolo? Essa fração aqui. 1/8. Eu vou responder a questão 8, livro página 169. Aqui. Analise as imagens e responda as questões. Aqui eu coloquei 3 imagens. A parte que está em vermelho é a parte pintada, que foi usada, e que está em branco não. Letra A pergunta: que cor representa 5/6? Qual dessas imagens representa essa fração aqui, 5/6? Lembrando que o número que fica embaixo chama-se denominador e o número que fica em cima da fração chama-se numerador. O que fica embaixo é o total e o que fica em cima é a parte usada. Então, nesse caso aqui, ó, que fração, que cor? No caso, o livro pergunta a cor, porque lá no livro, essa imagem aqui é amarelo, aqui está tudo em vermelho, mas no livro você vai ver que está em amarelo. Esse aqui está rosa e esse aqui está verde. Então, que cor representa 5/6? Eu vou observar primeiro a parte de baixo, 6. Qual dessas imagens foi dividida em 6 partes? Foi essa aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. E que 5 delas foram pintadas. 1, 2, 3, 4, 5 foram pintadas. Então, esses 5 representam a parte pintada e o 6 representa todas as partes, representa o todo. Então, nesse caso aqui, a resposta vai ser amarelo. Letra B. Que cor representa 4/4 ou 1 inteiro? Toda fração que tiver o numerador e o denominador iguais, nós chamamos essa fração de fração inteira, porque aqui esse traço representa divisão. Então, se eu dividir 4 por 4, vai dar 1. 1 é 1 inteiro. Então, qual dessas imagens representa 1 inteiro? Ou seja, que tem 4, que foi dividido em 4 partes e que as 4 partes foram pintadas. Essa aqui. Eu tenho 4 pedaços e dos 4, os 4 foram pintados. Ou seja, foi pintado de forma inteira. Então, qual é a cor que representa? Pelo livro é verde. Que cor representa 9/12? Se lê assim, 9/12. Então, vamos ver a imagem que foi dividida em 12 partes, foi essa. Vamos contar. Começando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes. E das 12, 9 foram pintadas. Vamos contar só as pintadas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual é a cor? Rosa. Então, vamos relembrar aqui. Toda fração, o número que fica em cima chama-se numerador. E o número que fica embaixo chama-se denominador. Registre a fração correspondente à parte pintada de cada imagem e como se leem esses números. Aqui eu já registrei
cada fração correspondente à imagem. Vou explicar agora para vocês por que ficou assim e como se lê. Aqui se lê 1/2. Quando o denominador é 2, nós falamos meio. Aqui se lê 1/3. Aqui 1/4. Aqui 1/5. Aqui 8, 12. Quando passa de 10 é 11/2, 12/2, 13/2. Nesse caso, 8, 12/2. Agora vamos entender por que esta fração representa essa imagem. Observe que a imagem ela foi dividida em duas partes. 1, 2. Então, sempre o total de partes que for dividido a imagem vai ficar embaixo, no denominador. E a parte pintada é o que vai ficar no numerador. Então, eu tenho duas partes e uma pintada. Então, 1/2. Aqui eu tenho 3 partes, total, não importa se está pintado ou não. 3 partes. Essa imagem foi dividida e apenas uma foi pintada. 1/3. Aqui eu dividi em 4. Total, 4. Total de partes que foi dividido. E apenas uma pintada. 1/4. Aqui foi dividido em 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. E apenas uma foi pintada. Aqui foi dividido em 12 partes. Que foram pintadas 8. Eu vou explicar para vocês agora como calcular questões como esta. Por exemplo, 1/5 de 30, 2/5 de 30, 3/9 de 27, 1/2 de 8. Como fazer esse cálculo? Nós temos duas formas de fazer. A que eu vou explicar agora é a forma que o livro trouxe, né, na explicação do livro. Então, eu vou seguir o mesmo raciocínio do livro, tá bom? Então, vejam bem. 1/5 de 30, você vai fazer dividindo e multiplicando, sempre usando essas duas operações. Você vai dividir esse número por este e multiplicar por esse. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui divide. O resultado multiplica. Então, vai ficar assim. 30 dividido por 5, que é o denominador, vezes o numerador, que é 1. 30 dividido por 5. Aí você vai pensar, lá na tabuada do 5, 5 vezes quanto que dá 30? Dá 6. Então, 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 1/5 de 30 é 6. Letra B. 2/5 de 30. Eu pego 30, divido pelo denominador, que é 5, multiplico pelo numerador, que é 2. E agora eu resolvo. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. Então, quanto é 2/5 de 30? 12. Aqui na letra C, eu vou dividir o 27 por 9, que é o denominador, e multiplico por 3, que é o numerador. Sempre nessa forma. Divide e multiplica. 27 dividido por 3. 9 vezes 3, 27. Então, 27 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, 3/9 de 27 dá 9. Letra D. 1/2 de 8. Eu vou pegar 8 dividido por 2, que é o denominador, vezes o numerador, que é 1. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então, 1/2 é a metade de 8, 4.
Agora eu vou resolver parte da questão 22, aqui do livro, página 174. Aqui vem falando o seguinte, observe, promoção da pizza. A pizza é gigante, ela tem 16 fatias. E cada fatia, se fosse vendido por fatias, cada fatia custa R$2. Então vamos resolver aqui responder essas perguntas. Que fração, letra A, que fração representa cada fatia da pizza? Que fração representa cada fatia da pizza? Observe essa palavra aqui, ó, cada. Cada quer dizer uma fatia. Então, que fração representa uma fatia ou cada fatia da pizza inteira? Lembrando que o número que fica em cima na fração chama-se numerador e o que fica embaixo chama-se denominador. A fração inteira é o número que vai ficar embaixo no denominador. Então, a fração a pizza inteira tem 16 fatias. Então, o 16 vai ficar embaixo, representando o denominador. E cada é como se fosse um pedaço. Então, 16 avos. Letra B. Qual é o valor da pizza inteira? Aqui não está pedindo fração, aqui está pedindo o valor da pizza inteira. Se a pizza tem 16 fatias e cada fatia custa R$2, então eu vou multiplicar para descobrir o valor da pizza inteira. Eu vou fazer 16, aqui eu vou fazer 16 vezes 2, que vai dar quanto? 30, como é valor, então R$32 é o valor da pizza inteira. Letra C. Qual é a fração? Aqui já está pedindo fração. E o valor, está pedindo as duas coisas. Qual é a fração e o valor correspondente a 2 fatias da pizza? Está pedindo referente a 2 fatias, não a toda a pizza. Então vamos lá, primeiro vamos fazer a fração. Qual é a fração que representa 2 fatias? 2 e no denominador 16, porque a pizza toda tem 16 fatias, é o todo. E qual é o valor? O valor vai ser o quê? Vai ser 2 fatias, 2 vezes R$2, porque cada fatia custa R$2. Então, 2 vezes 2, R$4. Eu vou agora responder a questão 29, página 177 do livro, módulo 3. Os amigos de Márcia querem servir os sucos prediletos dos idosos. Assim, fizeram uma pesquisa para saber as preferências de cada um. Observe os resultados obtidos. Nós temos aqui essa tabela, o sabor dos sucos e o número de votos, ou seja, quantos idosos escolheram suco de laranja? 12. Quantos idosos escolheram suco de manga? 10. Cajá, 8. Maracujá, 7. E outros tipos de suco que não foram citados aqui. Foram 3. A primeira pergunta, quantos idosos responderam à pesquisa? Para saber quantos idosos responderam à pesquisa, eu preciso somar. 12 mais 10 mais 8 mais 7 mais 3. Se fôssemos somar tudo, vamos encontrar o quê? 40. Letra B. Que fração? Agora a resposta é uma fração. Que fração representa os idosos que preferem o suco de manga? Veja que o 40 aqui é o todo, é a quantidade de idosos. Então, eu tenho 40 idosos. Então, a minha fração, o denominador, que é a parte total, a parte do todo, vai ficar aqui, ó, 40.
E quantos idosos preferem suco de manga? 10. Então, a fração que representa os idosos que preferem o suco de manga é esse aí, 10/40. Letra C. Que fração representa os idosos que preferem o suco de laranja? A mesma coisa, sempre lembrando que o total de idosos é 40 e agora o suco de laranja. Quanto suco de laranja? 12. Que fração representa os idosos que não preferem? Ó, a pergunta já mudou. Que não preferem suco de laranja. Tá? Então, o que será que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ver. Aqui nós já sabemos que o denominador é 40. E os que não preferem suco de laranja, ou seja, tirando o suco de laranja, eu vou somar os demais. Então, esses idosos aqui não preferem o suco de laranja. Então, eu vou somar 10 mais 8 mais 7 mais 3. São os que não preferem suco de laranja. Que se você somar aí, vai dar 28. 28/40. Agora, letra E. Que fração representa os idosos que não, tá vendo o não aí? Que não escolheram suco de maracujá e nem de cajá. Então, eu já sei que o total de idosos são 40, vai ficar no denominador. E eu não vou somar nem o cajá, nem o maracujá. Então, tirando esse e esse, porque eles não escolheram, nós vamos somar os demais. 12 mais 10 mais 3. 12 mais 10, 22. 22 mais 3, 25. Então, 25. Vamos aprender agora sobre frações equivalentes. Frações equivalentes são escritas de forma diferente, mas representam a mesma parte do todo. Vamos observar aqui esses exemplos. Veja que eu tenho aqui, ela foi dividida em duas partes, por isso denominador 2, e pintamos apenas um numerador. Então, 1/2, metade. Veja que foi pintada apenas a metade dessa imagem, tá? Essa parte aqui. Essa aqui também foi pintada a metade. Estão vendo? Também foi pintada a metade. Só que a representação da fração é diferente porque essa figura foi dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, que representa o denominador, o total, o todo. E foram pintadas apenas 2, por isso 2/4. Mas se você observar, foi pintada a mesma parte dessa imagem, olhando para o todo. Aqui a mesma coisa, ó. Veja o que foi pintado. É essa parte aqui. Quantos tem aqui? Em quantas partes foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso, 8 fica no denominador, que é o todo. E quantas foram pintadas? 4. 1, 2, 3, 4. Mas se observarmos, foi pintado a mesma quantidade. Por isso que nós dizemos que são frações equivalentes, que elas são escritas de forma diferente, mas representam a mesma parte do todo. Então, essa é a ideia de frações equivalentes. Existe aqui, vamos estudar 3 tipos de frações. Fração própria, fração imprópria, fração aparente. A fração própria é quando o numerador é aquele número que fica em cima na fração, é menor do que o denominador, tá? Então, observe isso. Quando é que uma fração é considerada própria? Quando o numerador
o número que fica em cima da fração é menor do que o número que fica embaixo, que chama-se denominador. Exemplo, ó, 4 é menor que 5, esse numerador é menor do que 5, esse é menor do que esse e assim por diante. Então, quando acontecer casos assim, chamamos de fração própria. E a fração imprópria é o contrário, é o inverso. É quando o numerador é o que é maior do que o denominador. Olha aqui, o numerador é maior, 6 é maior que 5, 8 é maior que 7. É o inverso. Então, própria e imprópria. E quando é que uma fração é considerada aparente? Essa é assim, ó. Ela é chamada de fração, na verdade ela não é uma fração, apenas tem a aparência, ou seja, apenas se parece com uma fração, pois apesar de ser escrita, da sua escrita ser fracionária, o resultado é um número inteiro. O que é um número inteiro? Um número sozinho. Veja o exemplo. Essa fração aqui, 5 quintos, é igual a 1, porque aqui se eu dividir 5 por 5 dá 1. Então, ela aparenta ser uma fração, mas na verdade ela é um inteiro. Por isso que nós chamamos de fração aparente. A mesma coisa aqui, ó. 10 quintos. Se eu dividir 10 por 5 vai dar 2. Aparenta ser uma fração, mas o resultado é 2. Aqui, ó, 9 terços. 9 dividido por 3, 3. Aparenta ser, mas se eu dividir e encontrar um resultado inteiro, ela é chamada de aparente. Aqui é a mesma coisa, se eu dividir 36 por 12, vai dar 3. Coisa que não vai acontecer nas frações próprias e impróprias. Veja, se eu tentar dividir 4 por 5, não vai dar um número exato. 2 por 5, nenhuma dessas aqui vai dar exato, tá bom? Então, essa é a fração aparente. Nós concluímos aqui agora, com essas explicações, o estudo das frações. É apenas o início. Depois, no próximo capítulo, nós vamos continuar estudando frações. Mas, por enquanto, é isso. Assistam a videoaula várias vezes, vá dando pausa, tirando suas dúvidas, porque esse conteúdo é muito gostoso de estudar. Tchau!